Adivinha o que hoje eu trouxe pra vocês? Pam, 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 pam. Pão, gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem um pão de seda, delicioso, super fofinho, ótimo para tomar um café da manhã, um café da tarde. Eu particularmente amo pão, de tudo quanto é jeito. Então, bora para os ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco. Ó, gente, é o biológico, tá? Não é aquele para fazer bolo. Esse daqui é especial para pães e pizzas mesmo. 22 gramas e meia de açúcar refinado, que é equivalente a 1 colher de sopa e meia. 7 gramas e meia de sal refinado, que é equivalente a meia colher de sopa. 62 ml e meio de óleo e um ovo inteiro. E também 225 ml de leite morno. Tem que ser morno, tá, gente? Nem frio e nem fervendo. Então, o primeiro passo para a gente fazer esse pãozinho delicioso vai ser pegar o leite morno. Então, a gente acrescenta aqui o leite morno. Gente, o que eu falei do leite tá morno é muito importante, tá? Porque se a gente coloca um leite aqui fervendo ou um leite frio, não vai potencializar o fermento biológico. Então, depois que a gente colocou o leite, a gente vai acrescentar o fermento biológico. E aí também a gente acrescenta o açúcar. Então, a gente vai mexer um pouco para poder dissolver um pouco desse açúcar e do fermento. Depois que a gente dissolveu o açúcar no fermento, a gente vai bater ligeiramente o ovo. E vamos acrescentar ao óleo que a gente já tinha deixado separado. Então, acrescentamos aqui. Vamos uma mexidinha. E aí acrescentamos o óleo junto com o ovo batido. Acrescentamos também o sal. A gente mexe um pouco. Gente, o sal não é legal a gente acrescentar junto ao fermento, tá? Porque o sal, quando ele tem um contato direto com o fermento, ele perde a potencialidade do fermento, né? Ele faz com que o fermento perca a potencialidade. Então, é legal que a gente acrescente o sal depois do fermento já tá dissolvido aqui. E aí, depois disso, a gente vai acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Então, a gente vai acrescentando de pouquinho em pouquinho, vai mexendo. E quando já estiver bem integrada, sem grudar tanto, aí a gente começa a sovar. Então, aqui, ó, já cheguei num ponto que não dá mais pra ficar mexendo com a colher, tá vendo? Então, a gente vai jogar sobre a bancada pra gente poder sovar muito bem essa massa.
descolando ela. Gente, então aqui, ó, tá quase no ponto a massa, tá vendo? Ó, que ela já não tá grudando tanto, ó. Uma dica que eu dou quando a gente vai fazer massa de pão, até qualquer outro tipo de massa, a gente sempre dá uma lavadinha na mão, ou até mesmo fazer com luvas, né? Mas eu gosto de colocar a mão na massa mesmo. Mas assim, quando você perceber que a massa assim tá nesse ponto, mais ou menos, que ela já não tá grudando mais tanto na mão, aí você vai, lava suas mãos pra continuar a sovar a massa. Por que isso? Porque às vezes a gente vai colocando mais farinha e como sua mão tá suja, ainda tem alguns resíduos de massa, você acha que tá grudando e que tá precisando de mais e mais farinha. E isso pode fazer com que a gente exagere na quantidade de farinha e deixe o pão duro. E aí, gente, outra dica que eu dou, você perceber que ela já tá numa consistência legal, mas que ela ainda tá grudando um pouco na mesa, é você colocar um pouquinho de óleo sobre a bancada e continuar trabalhando com ela sem colocar mais farinha. Porque aí ela já não gruda tanto, ó, tá vendo? Eu fiz isso, eu acrescentei um pouco de óleo sobre a bancada e ela já não tá grudando tanto como tava antes. Então a gente vai sovando ela um pouco mais, né? Porque isso que vai fazer com que ela cresça. Isso aqui é uma terapia, é uma coisa muito gostosa de se fazer. Aí, gente, ó. Olha que massa bonita. Tá vendo? Então, ela já tá no ponto. Aí a gente vai levar ela para um recipiente onde a gente já tenha untado ele com óleo, né? Só passar um pouquinho de óleo para não grudar. Então eu coloco a massa aqui dentro. E eu vou cobrir essa vasilha com um pano de prato ou com um plástico filme. E aí eu levo para descansar por uns 30 a 40 minutinhos para que a massa cresça bem. E é importante que fique num lugar bem quente para que ela possa crescer de fato. Aqui, normalmente, enquanto eu estou fazendo a massa, eu coloco o forno para pré-aquecer. E aí, quando estiver finalizando, eu desligo o forno. E aí ele fica bem quentinho. E aí eu coloco a massa lá dentro, com o forno desligado. Então já se passou o tempo dela crescer. E olha como ficou, gente. Cresceu bem. Então a gente agora vai modelar os pãezinhos. Então, estou passando a massa para a bancada. Ela se soltou facilmente. Não grudou nada, por causa do óleo que a gente havia colocado. E aí eu gosto de porcionar ela. Então, no caso, eu vou pegar como se fosse fazer bolinhas, assim, ó. E aí a gente faz de acordo com o tamanho que a gente deseja. Então, tendo porcionado a minha massa, aí eu vou usar um rolo de macarrão. E aí vou abrir um pouco para facilitar na hora da gente modelar os pãezinhos. Vendo como ela abre facilmente, ó, a massa fica muito bonita. Aí eu gosto de fazer um lado, ó, você coloca de um lado, do outro lado. Aí a gente junta pro meio e aí a gente vai enrolando. Aí vai ajustando ela aqui, ó, aperta um pouquinho, aperta mais um pouquinho, até chegar ao final. Então aí nós já temos um pãozinho, tá vendo? Aí a gente leva, eu no caso tô com uma forma aqui com tapete culinário, então eu vou colocar os pãezinhos aqui. E aí a gente vai fazendo isso com o restante da massa. Estou porcionando.
Aí formou uma bolinha. Aí a gente abre novamente. Vai abrindo dos dois lados. E não precisa abrir muito não, viu, gente? Não precisa deixar ela tão fina. É só mesmo pra você ter a facilidade pra modelar o pão. Então a gente, um cantinho, vou colocar aqui mais perto pra vocês verem. Um cantinho, o outro cantinho, dobra no meio e aí vai colocando pra frente. Aí a gente vai modelando. Vai puxando, esticando. Ó, tá vendo? Esse daqui ficou um pouquinho menor que o outro. Então, você pode modelar no tamanho que você quiser. Se quiser um pão maior, aí você modela aqui, funciona um pouco maior. Quem tiver balança em casa, pode também colocar na balança, porque aí fica bem preciso a quantidade, né, o tamanho dos pães. Então, vou continuar fazendo aqui com todos, depois eu mostro pra vocês. Gente, só não é legal fazer muito grande aqui, porque na hora que a gente levar no forno, ele vai crescer mais ainda. Então, não vai ficar um pão gigante, até demora mais pra assar. Então, legal, mesmo que você queira um pãozinho do tamanho de um pão francês, por exemplo, a gente pode porcionar um pouco menos de massa aqui, para quando crescer no forno não fique aquele pão exagerado. E enquanto a gente vai fazendo, modelando todos os pãezinhos, a gente já pode ligar o forno, em forno mínimo. Eu coloco normalmente a 180, pra gente ir pré-aquecendo o forno, tá? Então, aqui eu modelei todos os pãezinhos. Me renderam 14 pães. E aí, agora, eu vou passar em cima deles a gema de um ovo com um pouquinho de leite. Eu misturei um pouquinho de leite, gente, que normalmente eu não gosto de colocar a gema pura. Então, eu misturo só um pinguinho de leite, ó, pra ficar bem clarinho assim, pra gente passar por cima. E, amor, a gente podia brincar de Ana Maria Braga, né? Você podia lavar a louça pra mim aqui enquanto eu ensino a galera a fazer um pãozinho? Ah, você é piadista ou cozinheira? É brincadeira, né? Então, bora lá, gente? Então, eu tô pincelando a gema sobre os pães. Ele já cresceu um pouco, enquanto a gente ia modelando os pãezinhos, ó, ele já foi crescendo fora do forno mesmo. Por isso que eu falo pra vocês não exagerarem no tamanho do pão, porque senão fica aquele pãozão. E aí pode acabar grudando nos outros. Quando a gente for colocar eles na assadeira, a gente coloca com um pouquinho de distância entre eles, pra não grudar na hora que começar a crescer. Então, pãezinhos prontos, já pincelados, com a gema e um pouco de leite, vamos levar ao forno. Lembrando que, como eu havia dito para vocês, o forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E agora nós vamos deixar... Então, nós vamos deixar no forno por mais ou menos uns 30 minutinhos. Mas é sempre bom ficar dando uma olhadinha neles para quando estiver dourado, a gente já desligar e não deixar com que o pão resseque. E olha como eles já estão. Enormes. Já tá na hora da gente desligar o forno. Nossos pãezinhos já estão assados, já tirei eles do forno. Quem tiver grill em casa, na função do fogão, tiver grill, pode desligar o forno e colocar no grill para ele ficar um pouco mais douradinho por cima, tá? Porque no meu forno ele não tem essa função. Então, ó, tá vendo? Alguns eles ficam mais douradinhos, outros por cima ele tá um pouquinho mais branco. Mas
por baixo, ó, ele já tá perfeitinho. Então, não posso deixar mais pra ele dourar. Mas olha, gente, como ele fica super fofinho, ó. Pra vocês verem, ó. Até saindo a fumacinha, porque eu acabei de tirar ele do forno, tava até queimando a mão. Mas olha, tá vendo como ele fica perfeitinho? Ó, bem assadinho por dentro, bem fofo, ó. É uma delícia esse pãozinho, gente. Porque ele fica com a casquinha bem crocante e por dentro bem macio. Gente, essa daqui é a minha amiga, a Juju, é a brasileira que mora aqui no apartamento de cima. Então, os pãezinhos, tô falando pra ela levar pra ela, né? Pra mãe dela que tá aqui e não quer aparecer, né? E aí a Juju tem um recadinho pra dar pra vocês seguirem ela lá no canal dela. Vocês podem me seguir. O nome do meu canal é Princesa Juju. É isso aí, E né? deixa o like no canal da Tati e no meu. Um beijo! Então é isso, galera. Se você curtiu, dá um like para ajudar o canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Toda semana eu estarei postando receitas para vocês muito gostosas e fáceis de se fazer. Então, um beijo!